Em Homem de Ferro, Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., exemplifica muito bem essa jornada. Inicialmente, um bilionário hedonista e fabricante de armas, Tony vive alheio às consequências de suas próprias ações. Sua captura por terroristas no Afeganistão e a experiência de quase morte o forçam a confrontar toda a sua mortalidade e valores também. Preso em uma caverna, ele reflete sobre a fragilidade de sua vida, fútil até aquele momento, e o impacto de suas criações também. Essa introspecção toda do personagem o leva a construir a armadura do Homem de Ferro, pelo menos a primeira versão. E ele construiu essa armadura não apenas para sobreviver, mas também para redimir o seu próprio legado, de alguma forma ou de outra. No estoicismo, o autoconhecimento é a base para alinhar as ações com a virtude. Tony, ele abandona o egoísmo por aqui e assume a responsabilidade moral, declarando o fim da sua produção de armas da sua empresa. Pelo menos a produção de armas para venda de qualquer outro país, porque ele continuou produzindo, né? Essa mudança não é apenas externa nesse sentido, mas uma reformulação interna, ecoando o que Marco Aurélio escreveu em Meditações. Ou seja, olha para dentro de ti e é aí que está a fonte de todo o bem. A jornada de Tony reflete a busca estoica por uma vida mais examinada e mais examinável também, onde a razão guia a sua própria moralidade, mesmo sob pressão muitas vezes. Bem, o autocontrole é central no estoicismo, pois as emoções descontroladas desviam de toda sorte de razão. Em O Incrível Hulk, Bruce Banner, interpretado até então por Edward Norton, personifica toda essa luta. Sua transformação no Hulk é desencadeada por emoções intensas como raiva, medo, tornando-se assim um tipo de ameaça. Bruce pratica meditação e técnicas de respiração por aqui, buscando a tranquilidade defendida por Sêneca, que dizia: não há nada tão poderoso quanto uma mente calma. Sua jornada não é apenas fugir do governo, mas aprender a coexistir com o próprio Hulk, aceitando que não pode mudar tudo, ou seja, a sua própria condição, enquanto controla o que pode, ou seja, as suas reações. O filme mostra que o autocontrole estoico não elimina emoções, mas canaliza para algum tipo ou outro de ação virtuosa, como quando Bruce escolhe proteger os outros, mesmo às custas de sua liberdade. Memento mori, ou lembre-se de que você vai morrer. Incentiva a viver com propósito diante da finitude humana. Em Homem de Ferro 2, Tony Stark enfrenta a morte iminente devido ao envenenamento por paládio em seu reator Ark. Em vez de sucumbir a um desespero, ele encara sua mortalidade com um certo tipo de coragem, buscando um legado que transcenda a sua própria existência. Tony inicialmente reage com hedonismo, e acho que é normal o personagem do Tony fazer isso daí. Mas logo ele redirecionar sua energia para criar algo melhor, como melhorar a sua armadura e proteger o mundo também. Essa atitude alinha-se com o estoicismo, que, segundo Epiteto, ensina a focar no que está sob o nosso controle. Nesse caso, como viver bem e não quanto tempo viver. A criação de um novo elemento químico para salvar a sua vida simboliza um pouco a resiliência estoica também, transformando assim a consciência da morte em motivação para a virtude. Tony aprende que um legado virtuoso é mais duradouro do que a vida física nesse sentido. Olha, o estoicismo valoriza a razão, mas alerta que sem sabedoria, ou pelo menos a sabedoria voltada mais para algum tipo de imoralidade, a razão pode levar ao próprio desastre. Em Vingadores: A Era de Ultron, Tony Stark cria Ultron, uma inteligência artificial destinada a proteger a humanidade até então, mas deu ruim. Sua intenção é racional, mas carece de reflexão ética sobre todas as consequências que as suas ações poderiam cometer. Ultron se torna uma ameaça global, ilustrando o perigo de usar a razão sem algum tipo de virtude como guia. Os estoicos, como Sêneca, enfatizam que a razão deve ser alinhada como a moralidade. A arrogância de Tony, ao ignorar os avisos de seus aliados, reflete então a falha em praticar a humildade e a prudência também. Virtudes estoicas, no mínimo, essenciais. Sua tentativa de corrigir o erro com a criação do Visão, agora guiada por maior cautela, mostra um aprendizado estoico, ou no mínimo estoico. A razão deve servir a sabedoria e não ao ego. O filme destaca então que ações bem intencionadas, sem reflexão moral, podem causar mais mal do que bem por aqui. Bem, o estoicismo ensina a alinhar o ego com o logos, a razão universal que governa o cosmos, em outras palavras. Em Doutor Estranho, Stephen Stranger começa como um cirurgião arrogante, centrado
em seu próprio sucesso. Um acidente que destrói suas mãos o força a abandonar o ego e buscar um propósito maior para sua vida. Sua jornada com a anciã e as artes místicas o leva a compreender que o universo não gira ao seu redor. Isso deve ter doído para o personagem. Strange aprende a aceitar sua insignificância diante de todo o Logos, a ordem cósmica, e a agir em harmonia com ela. Isso é evidente quando ele enfrenta a Dormammu, usando o olho de Agamotto para criar um loop temporal, sacrificando assim o seu conforto pelo bem maior. Como Marco Aurélio bem escreveu, tu és uma pequena parte do todo, age de acordo com a natureza. Então a rendição do ego de Stephen Strange reflete essa humildade estoica que foi incentivada por Marco Aurélio, algo essencial para viver um pouquinho mais virtuoso. Olha, o estoicismo também incentiva e enfatiza o dever. Ele enfatiza o dever acima do medo ou da insegurança. Em Homem-Aranha, no Aranhaverso, Miles Morales enfrenta o peso de se tornar o herói após a morte de Peter Parker. Inexperiente e inseguro, Miles teme não estar pronto, e com toda a razão. Mas ele aceita o chamado e a responsabilidade para, salvar o multiverso. Epicteto ensinou certa vez: não é a dificuldade que nos impede, mas o medo de tentar. A jornada de Miles Morales ilustra que o dever não exige perfeição, mas disposição para agir virtuosamente, mesmo sob incertezas. Sua transformação de adolescente hesitante a herói reflete a coragem estoica de priorizar o bem comum por aqui. Veja bem, em sétimo lugar, ainda temos um fato bem interessante sobre o filme dos Eternos. O estoicismo ele aborda o equilíbrio entre aceitar o destino e exercer o livre-arbítrio com uma responsabilidade moral. Em Eternos, os personagens enfrentam o dilema de obedecer aos celestiais, que os criaram para proteger o surgimento, ou salvar a humanidade. Essa escolha, sem dúvidas, acaba refletindo o estoicismo que, segundo Sêneca, defende aceitar o que não pode ser mudado, mas agir virtuosamente naquilo que está ao seu alcance. Só que de uma maneira mais diferente, porque aqui, nesse filme, a decisão dos Eternos de proteger a Terra, mesmo arriscando uma possível punição por forças maiores, demonstra uma responsabilidade moral acima de uma obediência cega. Isso é importantíssimo. Eles encarnam a coragem de questionar o destino que fora preordenado para eles, aliando-se assim com o princípio estoico de que a virtude é o maior bem, independentemente das consequências. Esse foi mais um vídeo do Nova Atenas. Até o próximo vídeo, até a próxima produção aqui no canal. Valeu!